Esse vídeo é o pequeno corte da nossa primeira aula sobre o mercado Forex que vai estar disponível no treinamento dentro da nossa comunidade. Tanto o link para você assistir essa aula completa, quanto para se inscrever na lista de espera da nossa comunidade estão aqui abaixo na descrição. Espero que vocês gostem e fiquem com o vídeo. O ponto que a gente precisa entender sobre o mercado Forex é a questão do lote, né? Lot size, e eu coloquei aqui para vocês terem um pouco da noção disso, né? Lot size é basicamente o tamanho dos lotes que existem no mercado. E o que são esses lotes? Os lotes, eles são as quantidades de ativo que a gente utiliza para operar dentro do mercado Forex. Então, tem 4 classificações principais de tamanhos de lote que a gente opera. É o Standard, que seria o lote padrão, o Mini, o Micro e o Nano. E aqui a gente vai entender como funciona essa variação juntamente com os pips, tá? Então, primeiro, vamos começar pelo mais baixo, tá? Vamos começar aqui pelo lote Nano. Quando a gente compra um lote nano no mercado, que seria um lote de 0.001, e na aula sobre operacional a gente vai ver isso na prática, como é que a gente abre um lote nano, um lote micro, um lote mini, um lote standard. A gente vai ver isso passo a passo, tá? Mas só para a gente entender como é que é a variação. A gente viu que a unidade de medida que a gente utiliza dentro do mercado Forex é qual? Pips, né? Então a movimentação dos preços dos ativos do Forex, eles se dão para a gente com base em pips. 1 pip, 2 pip, 10 pips, 100 pips, né? Mas o pip a gente vai utilizar em comparação com o lote, tá? Então aqui a gente tem, no lote nano, a gente tem a variação do seguinte: a cada pip, utilizando o lote nano, a gente tem um ganho ou uma perca de 0.01 dólares, ou seja, 1 centavo de dólar. Ou seja, a cada pip que o mercado andar, por exemplo, me posicionei long e comprei euro USD. Se o mercado moveu 10 pips, isso significa que eu lucrei 10 centavos, porque é a quantidade de pips vezes o tamanho do lote que eu estou utilizando. Entende? A mesma coisa se aplica ao lote micro, só que a diferença é o seguinte: o lote micro, ele movimenta 10 centavos de dólar a cada pip. E vocês podem estar se perguntando o que é esse unit aqui. Isso aqui é a unidade de moedas que você está operando, né? A quantidade de moedas que você está operando abrindo cada lote. Então aqui no lote nano, se a gente abre um lote nano, é como se a gente estivesse operando com 100 dólares. E se a gente abre uma operação com lote micro, é como se a gente estivesse operando com 1.000 dólares, mesmo sem ter 1.000 dólares na conta. A gente vai ver isso a seguir, tá? Mas enfim, seguindo essa analogia, se a gente teve uma variação aí, a gente lucrou 10 pips numa compra que fez no euro USD, se a gente está operando com lote micro, isso significa que a gente vai ganhar quanto? A gente vai ganhar 1 dólar, né? Porque é 10 centavos vezes 10, daria 1 dólar praticamente. Se a gente opera com lote mini, né, no mercado Forex, é o equivalente a 10 mil unidades daquela moeda. Quando eu falo unidade de moeda, por exemplo, a unidade de moeda é sempre a moeda base, tá? Então, por exemplo, se eu estou vendido ou se eu estou comprado no euro USD, qual é a moeda base desse par? É o euro. Então, se eu estou comprado no euro USD, isso significa que eu estou comprado em 10 mil euros. É justamente isso. Mesmo sem ter 10 mil euros na conta, isso se chama alavancagem, a gente vai ver a seguir. Enfim, seguindo novamente a analogia, se a gente opera com lote mini, que seria 0.10 de lote, a gente tem a movimentação de 1 dólar por pip, ou seja, se o mercado ele subir e eu tiver comprado, se ele subir 10 pips, a gente tem um lucro de 10 dólares, assim como o lote standard, né, que seria o lote primário, o lote principal, o lote padrão de mercado. E só uma coisa aqui, a nível de curiosidade de vocês também, se eu já operei com algum lote standard, ou seja, 10 dólares de variação de PIP, eu já cheguei a operar com 5 lotes standard, né? Foi o máximo aí de lote que eu operei. E assim, 5 lotes standard é pesadinho, tá? Ou seja, a gente tá falando aí de 50 dólares por movimentação de PIP, né? Ou seja, se subiu 10 pips, que assim, é um exemplo pouco, né? 10 pips são 500 dólares, ou seja, aí uns 2.500 reais. Isso aí na época que eu operava para uma mesa internacional. Inclusive, é uma história muito boa para trazer para vocês da comunidade. Como é que eu passei, como é que a mesa chegou até mim, como é que eu cheguei até a mesa, por que eu saí, se vale a pena ou não operar para terceiros, né? A gente vai ver isso também na comunidade, tá? Mas enfim, seguindo esse exemplo, o lote standard, que é o lote padrão, e assim, eu não aconselho de forma alguma que você comece a operar com lote padrão, porque de fato é um lote muito pesado. Ah, Tony, eu tô fazendo o teu treinamento, mas eu sou um cara milionário, né? Eu tenho milhões de dólares na minha conta. Mano, foda-se, tá? Foda-se. Sinceramente, foda-se, isso não importa. A quantidade de dinheiro que você tem na sua conta só vai significar o quanto você vai perder no mercado. Escuta isso que eu tô te falando. Por quê?
Porque o processo que você vai passar aqui, a sua jornada como trader, no começo, a tendência, a regra é que você perca. E se você perde no mercado, você tem ciência de que faz parte da regra e que você perde no mercado, se você estiver começando com um lote muito alto, com milhões de dólares na sua conta principal, iniciando, a tendência é que você perca mais. Tá? Então, eu aconselho, a gente vai ver isso sobre gerenciamento, iniciando a jornada nos próximos módulos. Mas para você que está começando, vou começar a operar com 10 dólares por pip. Não, a gente vai ter um plano certinho para você escalonando, alinhando, micro, aí chega no lote mini e depois você chega aí no standard, tá, queridão? Mas baixa a bola, vamos tranquilo, que aqui é projeto longo prazo, tá? Então, basicamente, a mesma coisa dos outros. Se mexeu 10 pips, eu lucrei 100 dólares com lote standard. E operando lote standard, eu estou operando 100 mil euros, tá?